Gostaríamos de dar as boas-vindas a todas as pessoas que aqui se encontram presentes para o lançamento da Fundação Dom Cabral. Além de tudo, inclusive, agradecer a presença dos representantes da FDC, o senhor Paulo Emílio e o senhor Marcelo Altoé. Crescer é o objetivo de toda empresa. E para alcançar metas de forma consistente, é preciso que os executivos saibam conduzir a empresa ao crescimento eficiente e sustentável. A Fundação Dom Cabral, ao longo dos seus 35 anos, proporciona geração de conhecimento, conteúdo diversificado, metodologias modernas de ensino, equipe técnica qualificada, inclusive com atividades também no exterior. Tudo isso é traduzido em soluções educacionais integradas, voltadas para a organização de executivos e gestores. São vários os produtos atualmente desenvolvidos pela FDC, dentre eles os programas abertos focados no desenvolvimento de competências e habilidades para construir as organizações do futuro, que abrangem as mais diversas áreas da gestão e são indicados para gestores e empresários que tenham como objetivo alcançar um patamar de performance diferenciado na sua organização. Nos programas customizados, a construção conjunta é evidente. A Fundação Dom Cabral desenvolve soluções educacionais sob medida para as necessidades específicas de cada organização. Já as parcerias empresariais representam, em essência, essa relação direta entre a Fundação Dom Cabral e as empresas, discutindo, compartilhando, analisando, criando e aplicando modernos modelos de gestão. Tudo isso para que executivos, gestores públicos e organizações possam construir projetos diferenciados, desenvolver equipes de alta performance, tomar decisões acertadas e contribuir para uma sociedade cada vez mais sustentável. Gostaríamos, nesse momento, convidar, em nome da diretoria do INAED, a senhora Jaqueline Pimentel. Bom dia a todos e a todas. Nossos agradecimentos aos presentes por estarem conosco neste momento que para nós é de salutar importância. Bem, parece que foi ontem que inauguramos o INAED. Naquele momento, há apenas 9 meses, nós pedimos aos familiares, amigos, fornecedores e clientes que torcessem pelo nosso sucesso. O que temos certeza que efetivamente ocorreu, já que em tão pouco tempo estamos aqui novamente reunidos para o lançamento da Fundação Dom Cabral em solo maranhense. Sabemos que, apesar da curta trajetória, o INAED já soma resultados relevantes, o que chancela essa nova conquista, mas também acreditamos que, sem o apoio de alguns amigos e de profissionais de renome, não teríamos alcançado este marco, em tão pouco tempo, diga-se de passagem. De modo que deixamos registrados os nossos agradecimentos a algumas pessoas. E uma delas não poderia deixar de ser citado, apesar de não estar presente nesse momento, que é o Duval Vieira de Freitas, consultor conhecido e respeitado por muitos dos que aqui estão presentes, diretor da DVF Consultoria, associado à FDC no Espírito Santo. Agradecemos de modo especial ao Paulo Emílio, Marcelo Altoé, que estão lá no fundinho da sala, eles são tímidos, que foram e são nossos guardiões na FDC e nossos referenciais no PAEX, e que desde o nosso primeiro encontro acreditaram em nosso projeto e não mediram esforços para que este dia se tornasse realidade. Sabemos que é imensa a nossa responsabilidade. No entanto, também reconhecemos que empresas como Dimensão, Elétrica Visão, Marca Engenharia, UDI 2R, sabem dos benefícios e ganhos que passarão a contabilizar por se tornarem parceiras FDC. Essas são as empresas já associadas ao PAEX. Afinal, estamos falando da 5ª melhor escola de negócios do mundo. Desejamos que os demais empresários presentes não fiquem apenas vendo o trem da história passar,
Devemos lembrar aqui que a Fundação Dom Cabral é mineira e que, como todo bom mineiro, isso é um trem bom, né? Este é o milênio e que o conhecimento é, com certeza, a principal tecnologia. E que esta tecnologia, então, passe a fazer parte das nossas vidas a partir de agora. Desejamos um bom dia a todos e que saiamos todos daqui com uma nova história para contar. Bem, senhoras e senhores, eu convido a todos para que, nesse momento, nós assistamos a um vídeo institucional da Fundação Dom Cabral. Conhecimento é vida. É algo construído pela experiência e pela interação, criado e transformado a partir de perspectivas, ideias e trabalho conjunto. E o conhecimento se multiplica toda vez em que é compartilhado. É assim na teoria, na vida, é assim aqui, na Fundação Dom Cabral. Um centro de desenvolvimento de empresas e executivos dos setores público e privado, que está entre os mais bem conceituados do mundo. Todo esse reconhecimento é resultado de muito trabalho. Mais do que trabalhar para as organizações, a Fundação Dom Cabral trabalha junto com elas na construção das melhores soluções educacionais, sempre orientadas para a utilidade e aplicabilidade do conhecimento. Para isso, conta com professores do Brasil e do exterior altamente capacitados, que aliam experiência acadêmica e vivência empresarial. A FDC oferece programas de especialização em diversas áreas da gestão. MBA executivo, programas abertos com foco na educação continuada, programas customizados de acordo com as necessidades das organizações e parcerias empresariais. Um modelo diferenciado que promove o intercâmbio de mais de 300 empresas de diversos segmentos em vários países, que juntas compartilham conhecimento e soluções. A Fundação Dom Cabral também investe em núcleos de geração de conhecimento que desenvolvem estudos e pesquisas para compreender a realidade, as mudanças e as tendências do universo corporativo, sempre com o objetivo de renovar e redescobrir caminhos que levem ao desenvolvimento sustentável das organizações. Para se manter alinhada com a vanguarda do pensamento e a visão global dos mercados, a FDC mantém alianças e acordos estratégicos com escolas de negócios e instituições internacionais. Afinal, o conhecimento está presente em todos os lugares e inovações surgem a cada momento. Ao buscar o que há de mais moderno em gestão, a Fundação Dom Cabral contribui para que as organizações possam redefinir objetivos, revisar estratégias, questionar convicções e buscar soluções inovadoras. A atuação global é outra marca da Fundação Dom Cabral. Anualmente, mais de 20 mil executivos de diversas organizações passam pelos programas e parcerias empresariais realizados no Brasil e no mundo. Unir teoria e prática, trabalhando em conjunto com as organizações e compartilhando o aprendizado. Tudo isso contribui para que a FDC seja reconhecida como um centro de geração de conhecimento. A FDC conta com 3 unidades. O campus Aloysio Faria, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, com uma estrutura física completa que alia conforto e modernidade. A unidade Belo Horizonte e a unidade São Paulo, maior centro de negócios da América Latina. Fundação Dom Cabral, há mais de 30 anos trabalhando para capacitar executivos e aprimorar as organizações. Mais do que construir e disseminar o conhecimento, a FDC se propõe a transformá-lo em um agente de desenvolvimento sustentável da sociedade. Não só na teoria, mas acima de tudo, na vida.
detentora de uma vasta linha de soluções para executivos e empresas, em São Luís, a Fundação Dom Cabral chega com o PAEX, Parceiros para a Excelência. Em um momento em que o Maranhão vive um apogeu desenvolvimentista e com enorme atratividade nas diversas esferas da cadeia de geração de negócios, nada poderia assumir maior representatividade que termos o suporte e o aporte dos conhecimentos e das tecnologias que somente a FDC, quinta melhor escola de negócios do mundo, pode proporcionar. Neste momento, chamamos o senhor Paulo Emílio Carreiro, gerente da rede PAEX, para proferir a palestra Estratégias de Criação de Valor, o Paradigma da Experiência. Muito bom dia a todos. É um prazer para nós, a Fundação Dom Cabral, estarmos com vocês aqui nessa manhã e voltar aqui em São Luís. Eu fiquei impressionado a última vez que eu estive aqui, fazendo um trabalho da Fundação Dom Cabral com a Oi, a companhia de telefonia. Eu estive aqui em 2005, 2006, e eu me lembro de ter passeado por aí, e muita coisa mudou, sobretudo o crescimento da cidade, prédios, novos negócios. Eu fiquei realmente muito impressionado positivamente com o crescimento aqui de São Luís. Bom, nos próximos 60 a 70 minutos, nós vamos conversar sobre um tema, estratégia de criação de valor, que é um tema que tem nos instigado muito nessa convivência diária que nós temos na Fundação Dom Cabral, esse privilégio que nós temos de conviver com empresas e com empresários. E eu, desde muitos anos, eu venho sendo instigado a entender melhor o comportamento de nós, enquanto consumidores, das decisões, na maioria das vezes, irracionais que nós tomamos na hora que vamos ter as nossas decisões de consumo. Eu comecei a estudar isso lá em 1992, 93, e de lá para cá eu venho cada vez mais entendendo que a gente não entende como a gente compra, como a gente se comporta na hora que vamos fazer as nossas compras, na hora que nos deparamos perante uma situação de consumo. E daí surgiu, então, a curiosidade por esse tema, que eu venho conversando isso com alguns colegas lá na Fundação Dom Cabral, e é o que eu venho trazer aqui para vocês hoje. Na verdade, é como que nós, agora do lado de cá do balcão, como empresários, como executivos de empresas, como que a gente pode entender melhor esse nosso consumidor e nos aproveitarmos disso, não só oferecendo mais valor, daí o nome do tema, mas é claro, aqui não tem nenhum bobo. Como é que a gente pode cobrar mais por isso? Porque se eu ofereço mais, eu também posso ter um preço um pouquinho acima da média de mercado. Bom, para que a gente entenda bem essa conversa, nós vamos passar por quatro capítulos aqui nessa conversa dessa manhã. Nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de proatividade, essa questão de passado e de futuro, qual é a nossa referência para entender esse mercado. E aí vou falar de circunstância, como é que nós vamos entender a circunstância do nosso consumidor, do nosso cliente. A partir do entendimento dessa circunstância, como é que eu posso oferecer a ele o que a gente está chamando de experiência, uma experiência melhor de consumo. Por exemplo, a experiência que eu tive hoje pela manhã foi muito desagradável. Eu estou num outro hotel por aqui, que eu não vou citar o nome, e eu tenho o péssimo hábito de correr todas as manhãs. Aonde eu estou, eu viajo muito, mas eu tenho que manter aí a saúde. E eu não estou acostumado com esse calorzinho que faz aqui, né? Agora em Belo Horizonte, por exemplo, esse horário da manhã, 18 graus, 20 graus. Então eu corri aqui, vocês imaginam como é que eu voltei suado. E aí você entra no banho para botar aquela refrescada. Só funcionava a torneira de água quente. Enfim, isso é experiência. A gente está falando disso. Quem já foi na Disney, por exemplo, sabe do que eu estou falando em termos de experiência. E por fim, a gente vai falar de DNA da marca. Para que eu possa ser reconhecido pelo meu cliente naquilo que eu estou oferecendo para ele, eu tenho que ter uma marca que me suporte por trás, para que ele me reconheça e esteja disposto a pagar mais por isso. Ao passar por esses 4 capítulos, eu pediria a vocês que esqueçam tudo que vocês sabem sobre gestão, sobre negócio. Vamos nos desvestir dos modelos mentais com os quais nós estamos acostumados a pensar os nossos negócios no dia a dia,
porque, para que vocês entendam um pouquinho sobre o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui nesses 60, 70 minutos, não seria conveniente que a gente pensasse o mesmo modelo mental que a gente pensa no nosso dia a dia. Eu vou passar aqui 7 ou 8 slides de pessoas eminentes nas suas áreas de atuação, que por pensar com o mesmo modelo mental de sempre, do dia a dia, talvez eles tenham deixado passar algumas oportunidades. É por isso que eu estou pedindo a vocês que apaguem de suas memórias, pelo menos nos próximos 60 minutos, o modelo mental de vocês e vão tentar pensar com uma outra cabeça. Por exemplo, esse Charles Duell, que foi funcionário do Departamento de Patentes dos Estados Unidos, no final do século XIX, ele acreditava naquela época que tudo que podia ser inventado já havia sido inventado. O Kenneth Olsen, que foi presidente da Digital Equipment, em 1977, ele acreditava que nenhum de nós teria motivo para ter um computador em nossas casas. Essa empresa existe até hoje. A West Union, que no final do século XIX, essa empresa operava nos Estados Unidos, o principal negócio deles era telégrafo, eles faziam transmissões de telégrafo, e operavam uma linha de diligências, aqueles carroções que a gente vê nos filmes de Bang Bang, eles faziam ligações entre as cidades, né? E eles não acreditaram na telefonia. A West Union não existe hoje como empresa de telefonia. Ela ainda existe, talvez alguns de vocês conheçam, o negócio mais conhecido deles é a remessa de dinheiro entre países, entre cidades, mas no negócio da telefonia, eles não entraram. Ou o que disse Ferdinand Foch, que foi um marechal francês, em 1911, apenas 3 anos antes da Primeira Guerra Mundial, ele não acreditava no valor militar dos aviões para vencer uma guerra. Curiosamente, 3 anos depois, de 1914 a 1918, esse mesmo marechal foi o comandante das forças aliadas que derrotou Hitler, que derrotou a Alemanha, na Primeira Guerra, e o diferencial em relação aos alemães foi exatamente a aviação. Em 69, esse cara, o Lee Forrest, ele foi um dos pioneiros do rádio nos Estados Unidos. Naquela época, ele equivalia ao que o Faustão equivale aqui para a televisão brasileira hoje. Ele tinha uma influência muito grande nas famílias americanas, né, porque o rádio era o principal mídia naquela época. Exatamente em 1969, no ano que o homem chegou à Lua, ele disse que o homem jamais chegaria à Lua. E, por fim, em 1962, essa gravadora, a Decca Records, que existe até hoje, eles rejeitaram os Beatles. Em 1964, os Beatles atingiram o topo das principais paradas de vendagem de discos e de lá nunca mais saíram. Mas a Decca Records não acreditava em grupos que tocavam guitarra. Eu acho que esse cara está se mordendo até hoje aí por ter feito isso. Enfim, a pergunta, então, que eu deixo para vocês é o que se passava na cabeça dessas pessoas quando eles disseram essas pérolas que nós vimos aí nos slides anteriores. E, na verdade, tem a ver com o convite que eu fiz a vocês aqui nessa manhã, né? Os problemas, em geral, com que a gente se encontra, se depara no nosso dia a dia, eles não devem ser solucionados pelo mesmo estado de consciência que os criou. Nós sempre, como dizem por aí, sair da caixa e pensar de uma maneira diferente. Esse é o convite que eu faço a vocês, que a gente não pense como essas pessoas, vamos pensar um pouquinho diferente o nosso negócio. No final do último slide, quando a gente sair pelaquela porta, a gente volta ao nosso modelo, vamos dizer, cotidiano. Mas até lá, vamos pensar diferente. E aí eu trago aqui para vocês 2 produtos consagrados aí nos seus segmentos, né, nos seus mercados. Esse carro aqui é um Toyota Prius, ele não é vendido no Brasil, mas é o carro preferido de 9 entre cada 10 estrelas de Hollywood. É chique para aquele pessoal ter um carrinho como esse, que aparentemente é um carro simples, não tem nada a ver com aqueles carrões americanos, mas esse carro tem um apelo ecológico, porque ele tem motores auxiliares elétricos, né? E em certas circunstâncias de uso do carro,
Esses motores entram em ação e ajudam a economizar combustível, e ser verde, ser chique, você ter um apelo ecológico, se mostra que você é diferenciado, né? Eu estou falando, não estou indo contra o conceito de ecologia, de sustentabilidade, ao contrário, mas para os atores e atrizes de Hollywood, é chique você andar num carrinho desse. E aqui nós temos um produto consagrado, a maioria de vocês deve conhecer, que é o H2O, foi um produto criado pela Ambev, né? Na verdade, isso aqui não é água e nem é refrigerante. Eles criaram uma nova categoria de produto no meio dos dois, que tem um apelo de refrescar, mas tem um apelo de não fazer, entre aspas, fazer mal à saúde, como um refrigerante. Na verdade, nós estamos falando de dois produtos, entre adaptação e antecipação. Eu estou falando de um carro, né? Isso aqui já existia, carro é uma invenção que já existia, e a Toyota foi e adaptou o seu conceito ao cotidiano das pessoas. E esse aqui é um produto que não existia, e a Ambev se antecipou ao mercado e criou esse novo produto. Bom, eu vou projetar aqui para vocês algumas perguntas para vocês entenderem onde é que eu estou querendo chegar, né? Que país é este? Que é o país mais rico do mundo, com o maior exército, centro mundial de negócios e finanças, uma bolsa de valores com o maior volume de transações, com o melhor sistema educacional, líder mundial em inovação e invenção, modelo mundial de valor e com o melhor padrão de vida. Quando eu projeto essas características aí, que país que vem na cabeça de vocês? Qual? Não ouvi? Os Estados Unidos pode ser a opção. Ou China. Sim, todos eles se enquadram. A China talvez vai chegar em alguns, mas enfim. Mas, na verdade, esse país aí é a Inglaterra em 1900. O que houve de lá para cá que a Inglaterra perdeu todas, sem pular uma, todas aquelas características que eu projetei para vocês? O que houve com a Inglaterra que ela perdeu tudo aquilo? Qual a antecipação que ela não fez e qual a adaptação que ela não soube fazer? Eu estou falando com vocês do conceito de proatividade. Proatividade é a capacidade de empresas, de pessoas, de cidades, de países, de se antecipar a uma mudança de mercado, criando esta mudança de forma deliberada ou então agindo sobre os seus primeiros sinais, né? Proatividade. Na verdade, nós temos que nos fazer duas perguntas quando nos deparamos com um problema, uma situação que requer uma ação proativa. Eu tenho que primeiro me perguntar o que não existe e pode ser gerado. Talvez seja a pergunta que os executivos da Ambev fizeram ao criar o H2O. Ou o que existe pode ser modificado. Foi a questão que se colocaram os executivos da Toyota ao criarem o Toyota Prius. Eles redefiniram uma regra antiga de mercado. Na verdade, o Bernard Shaw dizia que tem 3 tipos de pessoas no mundo: as que fazem as coisas acontecerem, aquelas que olham o que acontece e as que perguntam o que aconteceu. Lá em Minas nós falamos que perdeu o bonde, né? Quando a gente vem para o mundo da empresa, nós também temos empresas, né, que perguntam o que aconteceu, empresas que perguntam o que está acontecendo, empresas que estão atentas, antenadas ao futuro no termo do que vai acontecer, mas nós temos empresas que efetivamente perguntam o que nós queremos que aconteça. E vocês vão ver alguns exemplos, a começar por esse aqui, né? Na prática, esse é um produto que todos, sem exceção aqui nessa sala, já utilizaram e continuarão utilizando por muito tempo. O livro, né? Que na Idade Média ele era manuscrito nos mosteiros da Europa, por monges que passavam uma vida fazendo isso aqui. Quem viu aquele filme O Nome da Rosa, de Umberto Eco, né, isso retrata muito bem o que era fazer, manuscrever livros. Depois vem a imprensa de Gutenberg, e aí o livro, como nós conhecemos, séculos e séculos de maneira imutável. O que uma Amazon, um site de compras, tem a ver com isso?
Eles fizeram uma revolução na forma como os textos e os conteúdos vão chegar até os nossos filhos e netos. Eles entenderam, anteciparam uma mudança e passaram a negociar com as editoras os direitos de compra de livros, de conteúdos, perdão, e criaram um aparato